A árvore que não dá bons frutos deve ser arrancada e lançada ao fogo. Esse é um dos ensinamentos que a gente encontra na Bíblia judaica cristã, mas Jesus Cristo estava falando no sentido figurado e se referia ao homem mau, que não dá bons frutos e não a planta. É sentido figurado, que a árvore que não dá bons frutos deve ser arrancada e lançada ao fogo. E aqui nós estamos vendo essa queimada. E existe uma lei da física que diz o seguinte: o fogo seca a água e a água apaga o fogo, dependendo do elemento sobrepujante. E a gente sabe que a Terra foi criada com fogo. E durante 1 bilhão de anos não existia água, não existia solo, não existia atmosfera, não existia vida. Porque o fogo e a água, o fogo e a vida, o fogo e a atmosfera respirável, o fogo e o solo não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, desde que o homem ocupa esse espaço aqui, que é chamado de agreste do Nordeste, o homem veio para aqui porque as condições ambientais atraíam no muita água da chuva, muitos rios, solo muito rico. E não existia fogo espontâneo, como acontece em outras partes do Brasil. Por que não existia o fogo espontâneo? O índio não produzia fogo, somente para cozinhar o seu alimento, cozer o seu alimento, assar. Então o fogo aqui não era espontâneo, e o índio, que era uma pequena quantidade de gente, um punhado de gente no meio de um continente, de uma área com dimensões continentais, como é o caso do Brasil, 3 milhões de índios, que era o que existia aqui quando os portugueses chegaram aqui, os europeus, não usavam o fogo a não ser para cozinhar a comida, cozer os seus alimentos, aqueles alimentos que não eram, vamos dizer assim, geridos crus, como era o caso da carne. Mas o português e o escravo africano que vieram aqui para o Brasil eram adeptos do fogo. Era tudo feito com fogo. Isso aqui eles chamam de limpar o terreno para plantar. E durante 300 anos que o homem está aqui, esse mesmo lugar aqui não foi queimado menos de 200 vezes. A cada 10 anos o homem arrancava todas as plantas que tinha aí, pela raiz, e botava fogo, transformando tudo em fumaça, fuligem, carvão, que não tem nenhum vestígio de vida aí. Então, quando Jesus Cristo se referiu ao homem mau, dizendo: a árvore que não dá bons frutos deve ser cortada ou arrancada e lançada ao fogo. E aqui o fogo destruiu tudo. Não restou nada da vida. Até o solo aí vai passar vários anos sem nascer planta alguma. Porque o solo é solo vivo.
Não é terra, como o homem imagina. O solo é solo vivo. Existe vida no solo. E para quem não entende, na mesma Bíblia judaica e cristã que a gente citou aqui, que a árvore que não dá bons frutos deve ser cortada e lançada ao fogo, se referindo ao homem mau, diz também que o homem foi criado do solo da terra, como todos os outros seres vivos. Porque no solo tem todos os ingredientes da vida, inclusive aqueles que vêm da atmosfera, como são os gases, o oxigênio, o nitrogênio, o oxigênio, gases que compõem o corpo humano e o corpo dos outros seres vivos, pode estar no solo e são da atmosfera. Porque tudo é um corpo só, a Terra é um corpo só. E hoje, países como o Brasil, que já foi chamado de o maior continente de água doce contínuo da Terra. Rios extraordinariamente caudalosos. Onde se cavava um poço, água doce com 3, 4 metros de profundidade, cacimba, cacimbão. Chuva, no mínimo, 1.500 milímetros ao ano. Ou seja, 1.500 litros de água por metro quadrado ao ano. É um dilúvio. É como se eu estivesse andando aqui com água no pescoço. Uma lâmina d'água de 150 centímetros ou 1.500 milímetros. É um dilúvio. E hoje o homem está desaparecendo da terra porque não tem água. Transformou a água doce, nós somos seres vivos de água doce, e não sobrevivemos na água salgada do mar. Nós somos seres vivos de água doce, comemos, bebemos e respiramos água doce. E o fogo seca a água. E não tem água para apagar o fogo do aquecimento global que está mandando no planeta Terra. E quando a gente diz global é porque é em toda a Terra. Um aquecimento que está secando a água. Mas não seca a água do mar, porque a água do mar é salgada e representa 97,3% da água da terra. Enquanto que a água doce, da qual nós somos dependentes, nós seres humanos, mas também outros seres vivos daqui, está desaparecendo. Nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, o chamado cerrado, que existia lá na região sudeste e centro-oeste, que está secando. E ali era o pote da água, que inclusive chegava na Amazônia. Nós tínhamos na Amazônia os chamados rios aéreos, que traziam muita chuva para o restante do Brasil e também lá para a Amazônia. Está desaparecendo. Tudo como faz aqui é secar a água. E ao secar a água, ele desaparece. Porque o homem é o ser vivo que mais depende de água doce. Que mais depende da água. Até os minérios, a exploração de minérios no Brasil é feita com água. E se constrói uma barragem para poder ter aquela água permanentemente ali armazenada, para o homem fazer as suas atividades industriais. E aquela água usada no minério jamais será útil. Ela vai transformar-se em lixo. E aqui a gente vê essa porção de fezes de animal. O gado bovino vem para cá porque aí existia um açude. A gente diz existiu porque nós vamos mostrar que não existe mais. Por que não existe? Porque armazenar água no chão, a céu aberto, em açude, barreiro, barragens. Aqui nessa área do Brasil, com aquecimento global, é suicídio hídrico. E aqui chamado de semiárido, que em 1950 tinha 500 mil quilômetros quadrados e hoje tem 1 milhão de quilômetros quadrados. Quer dizer, tudo que o homem fez, ocupando isso aqui, foi multiplicar
a área seca. Não só em área, mas também em tempo. Então, quando há 200 anos atrás nós tínhamos uma redução na oferta de chuvas de um ano, de 8 em 8 anos, por conta do fenômeno chamado El Niño. Hoje nós temos até 8 anos com uma redução extraordinária da chuva, reduzida a 1/3 da média. E aí? Não consegue o homem se manter vivo aqui. Nós vamos tentar entrar aqui num cercado para nós chegarmos a um açude que nós estamos vendo aqui à nossa frente, que quando foi construído há 70 anos atrás, enchia todos os anos. Tinha chuva para encher. Hoje mesmo que ele encha, 3 meses depois está seco, por conta da fuga da água. Uma fuga extraordinária, principalmente por conta do aquecimento global. Enquanto há 30 anos ou 40 anos atrás fugia do açude uma lâmina d'água de 2.000 milímetros, ou seja, 2 metros, duplicou. Primeiro porque o homem desmatou, e a gente sabe que o vegetal é o quinto elemento da natureza, tal é seu comprometimento com o equilíbrio do clima, com a manutenção da água, com a disponibilidade de água no ar atmosférico, que hoje já está reduzido a 40% aqui a média, e era de 80% aqui durante o ano. O solo, que é criado e mantido também pelas plantas, porque a planta é autótrofa, converte os elementos da natureza em vida orgânica. E aqui está o resultado. O homem foi desmatando. Bom dia, meu compadre. Tá tudo bem com o senhor? Aí a gente vê hoje o homem lutando para ter água. Cava um buraco no chão, que é um poço. Se encontrar água aqui é salgada. Salgada de matar marimbondo. Se encontrar. É mais fácil encontrar petróleo aqui do que água no solo, porque essa água não está sendo infiltrada, ela não está havendo drenagem dessa água, não só porque a disponibilidade de água é muito pequena, por conta das chuvas que são poucas, mas porque o chão está duro. Não tem como entrar água aqui para ir no lençol subterrâneo, para formar ou manter. E o resultado é que o homem está se matando aqui porque não tem água doce. Então, como a gente disse, se em 1950 o semiárido nordestino tinha 500 mil km², depois que criaram essa parafernália de instituições chamadas de meio ambiente, como é o caso da Universidade Federal Rural do Semiárido, que é em Mossoró, que hoje briga com o MST, porque o MST quer tomar as terras da universidade onde ela fazia pesquisa, porque ela está inúteis. São terras inúteis, onde o homem não tem o que fazer com a terra. Então nós estamos vendo até na internet, briga do MST com a universidade lá de Mossoró, aquela Universidade Federal Rural, porque as terras são lá, as terras da universidade não têm utilidade. O homem não sabe o que fazer mais com a terra se não tem água doce. E isso tudo foi uma situação que ele criou. A gente não encontra aqui no Nordeste uma ideia sequer dessa instituição, vamos dizer assim, científica. Uma universidade é uma instituição científica. E se botaram o nome lá de Universidade Federal Rural do Semiárido, era de se esperar que ela apresentasse os seus membros, os seus professores, alguma ideia de evitar que isso aqui aconteça. Ou que isso aqui acontecesse, que a gente está vendo aqui, que é uma guerra permanente do homem contra os elementos da natureza, principalmente com as cidades, as selvas de pedras, que são incompatíveis com o elemento da natureza. E o homem haja criar suas selvas de pedra, e a gente está vendo uma ali na frente,
A vida ali não consegue se desenvolver, porque tem que eliminar as plantas para poder dar espaço para os calçamentos, as ruas impermeabilizadas. E o homem está se matando. É como se ele estivesse criando o próprio túmulo. A cidade dessa, porque ela é incompatível com as leis da natureza, com os elementos. E aí a gente chega nesse ponto. O homem está na terra agora por acaso. Quanto tempo ainda o homem pode permanecer na terra fazendo uma desgraça dessa? Aí nós voltamos aqui vendo a quantidade de fezes, porque o gado se aproxima daqui, porque existiu um açude com água. E ele vinha atrás de água. Mas hoje ele não encontra mais a água. O Rio Grande do Norte está com a reserva reduzida a menos de 50%, a reserva hídrica. Porque a água fugiu. A água fugiu porque o homem fugiu pelo cérebro oco do homem, que faz tudo para que essa água não permaneça aqui. Porque ainda não sabe que 90% da nossa massa encefálica se constitui de água. 80% do nosso sangue se constitui de água. E não é qualquer líquido não. E hoje o que a gente tem é água no estado lixo, como a gente vai ver no açude aqui mais à frente. E isso é preciso mostrar, porque nós somos a única instituição envolvida com a educação ambiental que pode trazer essa informação científica verdadeira. Aí o homem diz, não, mas não tem jeito. O homem está se matando. Porque ele vai a uma universidade, ao invés de aprender a multiplicar a água doce para que ela se mantenha cada vez mais presente para atender nossas necessidades, ele faz o contrário. O Rio Grande do Norte existe o rio Potengi, que é o rio que deu nome ao estado, deu nome à capitania, deu nome à província, que é uma fossa a céu aberto entre São Paulo do Potengi e Natal. Quem for no mapa vai ver. Esgoto de várias cidades sendo lançado naquela areia seca, que a gente sabe que a calha do rio é uma calha de areia, que muitas vezes tem 60 metros de largura, 10 metros de profundidade, absorvendo os esgotos durante dezenas de anos. Aquilo ali está ali dentro. E quando a gente sabe que o rio é uma artéria da terra, por onde flui a substância básica que constitui a seiva da planta e o sangue dos animais. E nenhuma dessas informações que a gente está dando, embora seja verdadeiramente, vamos dizer assim, observadas até aqui, em qualquer lugar, faz parte de um currículo de meio ambiente, numa universidade ou num instituto de tecnologia. E é sobre a água que nós estamos falando. Se um homem bebe água doente, água suja, de esgoto, ou qualquer outra sujeira até dos processos industriais, de minérios, é cabeça e sangue doentes. E a gente sabe que quando a cabeça do homem está doente, o corpo todo padece, como se diz até no ditado popular. O homem não consegue se manter saudável, apesar da sua medicina tecnológica, bebendo água ruim. A água tem que ser água potável, sem veneno, sem petróleo, sem sujeira. E aqui, será que essa água do açude, que corre para o açude aqui, com todas essas fezes, sem falar nos animais que morreram aqui, foram lá para o açude, foi arrastado pela água corrente, por gravidade, é saudável? E qual a diferença da sujeira que tem num pequeno açude desse aqui, a um outro que a gente traz água dele, por exemplo, que é o açude Armando Ribeiro Gonçalves, que encheu e sangrou pela última vez no ano de 2009. E quanto de lá para cá? Imagina aquela danação de sujeira se acumulando ano após ano. E quando não sangra, a água não se renova. É um desastre.